entendendo a Bíblia em boa companhia e ministrando como Jesus. Foi Mateus que registrou um momento histórico, um momento fantástico, onde ele colocou os registros no livro de Mateus, capítulo 9, verso 36. Vendo ele, dizia Mateus sobre Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quem conhece as ovelhas sabe que os rebanhos caminham sempre atrás do cordeiro, caminham sempre atrás do pastor. Encontram-se na figura dele a sua proteção e a salvaguarda para as suas vidas. Sem elas, sem o líder, as ovelhas se dispersam e ficam à mercê de lobos, de animais e de perigos, de penhascos. E então o pastor simboliza a proteção completa. O cordeiro é o pastor e o cordeiro guia as ovelhas. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. E nós o seguimos, por isso compartilhamos da sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas mensagens que tem nos trazido e peço que nos guie nos caminhos da tua verdade para as maravilhas da redenção. Livra-nos do mal, protege-nos do perigo, mas faz-nos de nós bênçãos para todos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. As bênçãos de Deus vêm através da natureza, através de Jesus que encarnou entre nós e depois através das Escrituras. E depois elas alcançam as pessoas, as bênçãos alcançam as pessoas porque você está compartilhando essa palavra. Ao compartilhar, você está transmitindo a outro as bênçãos que recebeu. Jesus, nós temos que fazer como ele. Ele se importava com as pessoas, tinha preocupação com as partes de sofrimento, a parte emocional, a parte da doença física, a parte de todas as preocupações humanas. Jesus estava atento às aflições. Ouvia Marta e Maria, ali Marta reclamando de Maria, e ouvia as pessoas e sempre trazia uma palavra de direção, ânimo e conforto. Atendia as necessidades físicas, mentais, emocionais, por empatia, que é um sentimento que nós devemos também cultivar em nós. A empatia é a capacidade de sentir a dor do outro. Quer dizer, compatia, doença. Eu sinto a dor, a doença do outro. E com isso eu me condoo, é um sinônimo. O condoer é ter a mesma sensação do outro e por isso atendê-lo em suas prementes necessidades. Restaurando a saúde, curando leprosos, abrindo os olhos aos cegos, ouvidos dos surdos, efatá, disse ele, a palavra mais linda que eu encontro na Bíblia, libertando escravos, demônios na bolsa em mãos de Judas, multiplicava a caridade. Apesar do roubo de Judas da bolsa, Jesus abundava a caridade, multiplicando pães. Porque Romanos, Paulo escreveu a eles, dizendo no capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estamos repletos da graça de Deus e com ele nós podemos caminhar com segurança. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestara simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. E as pessoas, sentindo que estavam indo num bom caminho, no caminho daquele que as escutava e que tinha preocupação por elas, que curava suas feridas, o seguiam. Essa fala foi descrita por Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, página 143, descrevendo como Jesus cativava as pessoas. Assim também nós devemos agir para cativar as pessoas, para trazê-los ao nosso convívio e perceberem assim a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Pensa bem, as pessoas devem ver em nós o rosto, os atos de Jesus. Por isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos convença do pecado e do juízo e também da graça de Jesus, que é capaz de fazer com que nós sejamos transformados e elevados à sua estatura, à estatura de Deus, à estatura de homens cidadãos do universo, dos céus, homens que convivem com anjos, que estão na presença de Deus e por isso olham os seus semelhantes como olham a si mesmos.
Mas eu dizia que a palavra mais linda que eu vejo na Bíblia é efatá. E é por isso que eu quero ler aqui, pelo menos contar a história da cura do surdo, ou a cura do surdo e gago. Então, Mateus 7,32, lhe trouxeram, Jesus estava passando de cidade em cidade, multidões o estavam seguindo, e ele estava lá na região de Decápolis. Tantas vezes Deus enviou profetas a Decápolis, aquelas 10 cidades que estavam ali à beira-mar, e Jesus passando por elas, a multidão toda vindo atrás dele, maravilhada, vinha até gente da Síria, muito longe dos confins da terra, se achegavam porque a fama de Jesus se alastrara por todo o mundo. Foi como no tempo depois de Paulo, que diz que pregou também até a Síria, pregou a todas as nações. E nós estamos empenhados em pregar novamente esse evangelho a todas as nações. Porque Jesus veio uma vez e todos ouviram e o ouviram. Mas agora ele virá uma segunda vez e todo olho o verá, diz a palavra. E nós estamos responsáveis diante do céu pelo sangue de Jesus de transmitir essa mensagem a outros. Você não pode se acomodar, não pode ficar espreitando a vida. Nós devemos enfrentar, estar à frente da vida, conduzindo o rebanho de Jesus aos caminhos do Pai. Mas, então, ele estava ali, efatá, a palavra maravilhosa. Nós temos na descrição da Bíblia como Jesus passava ali por Decápolis e a multidão o seguia. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele, porque onde Jesus passava, ele impunha as mãos, pessoas tocavam na sua veste e assim as multiplicações dos milagres aconteciam, pois as pessoas todas eram curadas. Jesus não deixava de atender a ninguém. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Isso está lá em Marcos 7,33. E depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, efatá. Essa palavra linda, maravilhosa, que a profecia diz o que quer dizer, lá mesmo traduz, que quer dizer, abre-te. Por que esse verso tanto me impressiona? Vamos ver um pouquinho mais. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Sim, ao Jesus chegar e o tocar, os ouvidos se abrem, ele percebe a voz de Jesus, ele percebe a multidão e ele sai pregando a palavra. Jesus o advertia, não pregues, não fales, tal, mas ele não se continha. Como deixaremos de testemunhar sobre aquilo que vimos e ouvimos, dizia Pedro e dizia João ante os acusadores do Sinédrio e as autoridades. Nós também não podemos nos calar ante as maravilhas. Mas o que mesmo quer dizer efatá? Abre. E por que eu me maravilho tanto com o efatá e acho que é a palavra mais linda da Bíblia? É muito simples. Porque eu me lembro de que quando Deus criou o homem do pó da terra, ele amassou o barro, moldou, esculturou Adão. E eu ficava imaginando desde pequenininho, meu Deus, como é que o Senhor fez os orifícios, o nariz? Como é que um pauzinho será cavocando ali no barro, esculpindo? Mas para chegar ali pela traqueia, para os broncos, para os bronquíolos, como que foi isso? Porque o Senhor esculpiu, mas os órgãos, os orifícios, o ouvido, como que vai chegar lá no tímpano, o som? E então eu compreendi com o efatá, porque eu imagino que essa palavra estava na memória de Jesus. O homem Jesus tinha a memória do Gênesis, tinha a memória do que Moisés tinha contado e lhe abriu na mente a memória da palavra que ele deve ter usado, efatá. Ele colocou os dedos no ouvido de Adão e soprou-lhe o fôlego da vida, dizendo, efatá, efatá. É a palavra linda, maravilhosa, que abre caminhos, abriu os ouvidos, os orifícios, e a vida entrou dentro de Adão, a partir do nosso Criador, do nosso grande Salvador, e aquele que vai falar, efatá, para mim que vivo em pecado, eu vou receber o dom da vida eterna, eu vou receber a capacidade de viver sem pecar e viver livre do pecado dos outros, do mal. Nós vamos poder viver em lugares com o efatá, que abre caminhos. Jesus abre veredas, ele vai à nossa frente, ele não faz a gente desanimar, ele rompe os obstáculos e com o efatá ele faz com que nós ouçamos e que nós compreendamos e faz soltar a nossa língua para que nós possamos compartilhar do amor de Jesus. Você está vendo o programa
Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar todos os dias às 9 horas. Mas não perca também, vai também ao ar 5 minutos, vê e entende, às 8 horas. Eu aguardo você sempre nessa programação. Mas veja que Jesus tocava as pessoas, transformando as vidas. Ante a prontidão interessada que ele tinha e não interesseira, ele se interessava realmente pela pessoa e não tinha nenhum interesse em troca, nada lhe era oferecido em troca. No bem e dos necessitados, o coração era aberto, as boas novas espirituais e as influências do Salvador eram transmitidas e o mundo se convenceu, se maravilhou daquilo que Jesus trouxe para nós. Unicamente em Cristo temos esta maravilhosa promessa de salvação. Não perca, venha e entende, você vai assistir todos os dias, 5 minutos. 5 minutos vem e entende, e depois, entendendo a Bíblia em Boa Companhia, logo mais às 9. Grande abraço e estamos juntos na caminhada, compartilhando a mensagem de Jesus, entendendo a Bíblia em Boa Companhia e ministrando como Jesus fazia.